Boa noite, pessoal do canal do Conselho Espírita Regional, 9ª Região. Estamos aqui no Centro Espírita Luzes do Evangelho, comemorando 31 anos dessa casa. E hoje vamos ter a palestra da Márcia Ramos com o tema Felicidade é uma opção. Espero que todos acompanhem. Boa noite, é uma satisfação enorme aqui estar. Luzes do Evangelho, nós temos uma casa em Goiânia, que é dirigida pelo Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que vai completar amanhã, o Mensageiros da Luz vai completar amanhã 48 anos. Nós fundamos esse centro, e depois, com o tempo, a gente foi fundando outros centros espíritas, e a coisa de uns 15 anos nós recebemos de herança. Vocês já viram contar que alguém recebe herança de centro espírita? Nós recebemos uma herança, o Centro Espírita Luzes do Evangelho. Portanto, é uma alegria a coincidência do nome, é uma alegria estar na cidade de Anápolis, eu sou anapolina também, e nós trazemos o abraço da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado de Goiás, e já conclamando a todos, se associem, seja um amigo FEEGO. Nós temos o propósito de realizar um trabalho nesses 2 anos que estaremos à frente da Federação Espírita, o trabalho da amizade, o trabalho do cafezinho amigo, da música, e agradecemos a presença de todos e dos nossos companheiros de Goiânia, porque tem uma família que veio de Goiânia, meu filho também veio de Goiânia para estar aqui conosco nessa noite. Mas quando o Cássio nos convidou, e ele disse assim, qual o tema que eu sugeria? E eu disse a ele, vamos falar de felicidade? E aí nós completamos assim, a felicidade é uma opção. Ficou fácil? Porque se nós optarmos para sermos felizes, nós alcançaremos essa felicidade. Mas essa proposta não é nossa. Essa proposta é do codificador Allan Kardec. No próximo dia 18 de abril, vamos comemorar também os 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como sabemos, é a obra primeira, a obra básica da codificação. São 5 os livros trazidos pelo codificador Allan Kardec. A primeira edição do livro, ela tinha 501 perguntas. E a base, os médiuns que deram maior sustentação ao codificador nessa primeira edição foram as meninas, Budan, porque elas eram adolescentes, a Jafé e a Irmãs de For, todas elas adolescentes. Depois, na segunda edição, ele já veio, o Livro dos Espíritos, ele já veio com 1019 perguntas. E, didaticamente, porque nós temos que lembrar que Allan Kardec era um professor, um pedagogo, uma pessoa muitíssimo preparada, um intelectual, e ele divide o método dele relacionado à apresentação do livro, e o Livro dos Espíritos, ele divide em 4 livros. Portanto, o Livro dos Espíritos tem 4 livros. O último livro, ou seja, o 4º, ele vai falar das esperanças e consolações. Olha que palavras lindas. Esperança e consolações. Por quê? Porque a esperança é a luz do cristão. E quando nós conhecemos a reencarnação, compreendemos a reencarnação, nós temos a esperança. E o consolo? O consolo vem exatamente pelas palavras de Jesus, quando ele diz ao evangelista João, eu voltarei ao Pai, não vos deixarei órfãos, mais tarde eu mandarei o Consolador. E, portanto, em 1857, surge a doutrina que consola as nossas dores, a doutrina espírita. Allan Kardec não inventou absolutamente nada.
Ele só deu norma, forma, código, método a todas as situações existentes na terra. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, a primeira revelação, nós vamos ver os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, a comunicabilidade dos Espíritos nos livros do Velho Testamento. Quando nós iniciamos o Novo Testamento, ele começa, e a segunda revelação, começa exatamente com a manifestação mediúnica. O anjo é espírito, concordam? É espírito ou não é? É espírito. O anjo anunciando a Maria Santíssima a chegada do Salvador. E vamos ver em Atos dos Apóstolos é considerado o livro do Espírito Santo, porque são tantas as manifestações de Espírito que existem em Atos dos Apóstolos, que é um dos livros do Novo Testamento, e vamos ver o Apocalipse recebido pelo evangelista João, na ilha de Patmos. Nós não entendemos o Apocalipse, mas ele é um trabalho mediúnico. Portanto, o codificador ele não inventou nada, ele só deu norma, forma a todas as situações existentes na Terra. E quando ele fala das esperanças e consolações, na questão 922, lembrando que tem 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos, na 922, ele vai perguntar o que seria a felicidade para todos os seres da Terra, a felicidade comum a todos os seres da Terra. Observemos a sensibilidade do codificador quando ele fala todos os seres da Terra. Quer dizer, o que precisa para as pessoas serem felizes? E a resposta trazida pelos Espíritos que assinam a codificação com a supervisão do Espírito Verdade, que é o próprio Senhor, eles respondem ao codificador assim: a felicidade na Terra é, no aspecto material, a posse do necessário. O que seria a posse do necessário? Quando a pessoa tem uma dor de cabeça, ela precisa de um remédio e aquilo é a felicidade para ela relacionada a essa dor de cabeça. Então, naquele momento, ela precisava de um remédio. Mas normalmente, a gente imagina que posse do necessário é mais alguma coisa. Não somente nós. Quando Jesus foi visitado pelo moço rico, uma passagem do Evangelho, e o moço rico chega ao mestre e diz a ele assim, muitos devem se lembrar dessa passagem: bom mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? E Jesus logo diz: bom é o Pai. Mas continua o diálogo com o rapaz e diz a ele: atende as pessoas, faça caridade, sirva ao próximo. E o moço rico diz assim: mas eu já faço tudo isso. E aí Jesus, na sabedoria divina, diz a ele: vende tudo o que tem e segue-me. E o moço rico imaginou assim: mas agora não é o momento de eu entregar tudo o que eu tenho, porque amanhã, e olha, sempre a gente está postergando, protelando as nossas ações relativas à sensibilidade, ao amor, à caridade, à fraternidade. A gente sempre acha que pode fazer amanhã. O rapaz rico não foi diferente. E ele pensou assim: amanhã vai haver um torneio de biga, era como se fosse uma corrida de carro. Vai haver um torneio de biga em Cesareia de Filipe, uma região muito linda da Judéia, e quem traz essa notícia é Amélia Rodrigues, pela psicografia de Edivaldo. Amanhã vai ter essa corrida de biga, eu vou correr, vou competir, e depois
eu trago as glórias para Israel, as medalhas, o troféu, eu vou desbancar aqueles romanos, enfim, eu vou ser o grande vencedor do torneio de biga. E foi. Ele só não esperava que ia acontecer um acidente, e nesse acidente ele desencarna. Portanto, naquele momento, ele não pôde vender tudo o que tinha para seguir Jesus. Mas quando Jesus nos fala, disse a ele, vende tudo o que tem e segue-me, Jesus não está pregando a irresponsabilidade que todos nós devemos ter para com os nossos compromissos materiais, cotidianos, familiares. Ele estava dizendo assim, desapega. E nós, quando nós nos apegamos às coisas de ordem material, nós sofremos bastante quando não as temos mais. Mas também sofremos quando nós queremos algo que é impossível termos, por questões outras que não tenhamos condições de adquirir aquele bem, aquele patrimônio. E aí surgem duas situações. Aquela que a gente fica frustrado porque não tem. Mas mais frustrado ainda é se algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa da rede social se apresentar lá e falar assim, eu tenho. E aí a gente sofre duplamente, porque a gente não tem, mas a gente sofre mais ainda, porque o outro tem. Isso se chama inveja. Inveja. Então, nós estamos observando que, quando nós almejamos algo que seja impossível, nós não adquirimos aquilo, nós nos tornamos pessoas infelizes, porque não temos, infelizes, mais infelizes ainda, porque as outras pessoas ou a outra pessoa possui aquele patrimônio. A doutrina espírita vem para nos trazer a sabedoria, e quando a gente entende a passagem pela vida tão ligeira, tão rápida, a gente vai adquirindo o senso de ficar feliz com as coisas que nos são próprias. A casa espírita nossa é essa casa espírita que a gente tem, e a coisa mais preciosa da vida é uma casa espírita, onde a gente reúne os corações fraternos, os corações amigos para o cafezinho corajoso. E quando a gente fala em cafezinho corajoso, a gente lembra do Dr. Volney, muitos aqui devem se lembrar dele, ex-presidente da Federação Espírita, lá pelas décadas de 70, ele reunia uma turma de moçada, muito esperto, muito experiente ele, e dentre esses jovens nós estávamos. E ele fala assim, vamos tomar um cafezinho corajoso? Quer dizer, um cafezinho sem nada, sem pão de queijo, sem café, só o cafezinho corajoso mesmo. E a gente achava muito interessante essa colocação dele, quer dizer, na singeleza, na simplicidade da casa espírita. O próprio Dr. Volney nos dizia naquela época assim, olha, na casa espírita a gente não precisa inventar nada, é tudo singelo, tudo simples, e ele concluía da seguinte maneira, é tudo arroz com feijão. Quer dizer, singeleza em todas as ações. Singeleza na vida. As pessoas que têm singeleza na vida podem ter certeza que são pessoas mais felizes. Isso nos faz lembrar daquela história do homem feliz. E esse homem feliz foi procurado por todos os súditos de um rei. O rei estava enfermo, muito deprimido, muito triste. E aí a gente fica imaginando que tinha as vibrações dos súditos, que certamente não simpatizavam com o rei, tinha os espíritos que também não simpatizavam com ele, tinha a invigilância dele, que atraía esses pensamentos, essas energias negativas. Certo é que ele estava doente. E o sábio do reino disse assim, a solução para o rei ter alegria, para o rei ter felicidade, é ele vestir a camisa do homem feliz.
E a hora que os súditos, os que estavam mais próximos, ouviram isso, falaram assim, mas beleza, isso é a coisa mais simples do mundo, vamos conseguir muitas e muitas camisas e vamos trazer aqui para o rei. Se o problema é camisa, está resolvido. E saíram. E chegava, batia uma porta e ele falava assim, não, mas hoje eu não estou feliz porque aconteceu isso. Batia na outra porta, na outra, e percorreram todo o reino. E cada vez que chegava com a notícia que não tinha conseguido a camisa do homem feliz, o rei ficava mais deprimido, mais entristecido, e os espíritos obsessores aproveitavam aquela situação para fazerem a festa da obsessão. Os súditos já estavam assim, entristecidos, porque não tinha resolvido a questão do rei, andando pelo um lugar ermo, pararam na beirada de um rio. Ia tomar uma aguinha, descansar um pouco. De repente, perceberam que próximo a eles tinha um senhor. Vocês acreditam que ele estava pescando? Dizem que quando o homem pesca, Deus descansa, né? Ele estava pescando, o homem. E aí começaram a conversar com ele. Conversa vai, conversa vem. Onde é que você mora? Eu moro nesse rancho aqui mesmo. O que você faz? Eu falo assim, eu pesco. No final do dia eu vou ali para a estrada, vendo os peixes. E eles continuaram, pergunta daqui, pergunta dali. No final das contas, um deles teve a audácia de perguntar, e aí, é feliz? Falou, não, mas não tem ninguém mais feliz do que eu na vida. Eles assustaram, olharam para o rancho que ele morava, olharam o traje, ele estava só de short. Falou assim, você podia me dar uma camisa sua? Mas se você não quiser dar a camisa, você vende a camisa, mas nós precisamos demais dessa camisa para levar para o rei. Falou assim, mas eu gostaria demais de atender o rei, nosso grande líder, mas não posso. Mas não pode por quê? Porque eu não tenho camisa. Então, o homem feliz era aquele desprovido das coisas de ordem material. Isso não nos estimula que não tenhamos nada, mas nos estimula, sim, a dar o devido valor à nossa vida como seres imortais que somos, espíritos habitando um corpo físico a caminho da luz, porque todos nós atingiremos a angelitude. Aquela pessoa que você gosta muito, aquela pessoa que você tem uma verdadeira ojeriza, todos vamos caminhar para a luz. Aliás, está escrito lá no túmulo do codificador, nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Estamos caminhando para a luz. Daí a esperança, a consolação trazida pelas reencarnações. Mas a resposta dos espíritos foi tão somente esta, no aspecto material, a posse do necessário. No aspecto moral, a felicidade é a paz da consciência. Antes, Kardec já havia perguntado aos espíritos o que seria a paz da consciência, onde estava escrita a lei de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos. E os espíritos responderam a ele assim, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Portanto, se nós não tivermos uma consciência tranquila, nós jamais seremos pessoas felizes. Mas aí muitos de nós falam assim, nossa, mas aquele dia eu fiz algo equivocado, eu dei uma má resposta, eu não atendi uma pessoa que precisava ser atendida. E aí vamos nos lembrar de Francisco Cândido Xavier, que diz assim, eu não posso voltar para fazer um novo começo, mas eu posso, a partir de agora, começar a fazer um novo fim. E a doutrina espírita está aí para nos auxiliar a fazermos um novo fim. E esse processo todo de paz da consciência vai passar pela ética. E aí nós vamos lá no apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim, analise tudo,
retende o que é bom. Como é que a gente vai analisar tudo e reter o que é bom? É a sabedoria. A sabedoria é algo tão importante que o rei Salomão foi um grande rei, um rei que trouxe aqueles provérbios de Salomão, filho do rei Davi, construtor do primeiro templo de Jerusalém. E ele, num determinado momento que ele estava em oração, e vamos ver, tanto no Antigo Testamento, ou primeira revelação, quanto no segunda revelação com Jesus, em todos os livros da Bíblia, e também nas histórias dos médiuns, dos santificados, nós vamos ver quantas e quantas vezes a pessoa recebeu a resposta às suas indagações através da oração. O próprio Moisés, quando ele recebe o decálogo, que são os 10 mandamentos, que é a base de toda a justiça do mundo, ele estava em oração. Maria Santíssima, quando recebe a visita do anjo, ela estava em oração. Daí a importância de estarmos sempre sintonizados com a espiritualidade amiga, para recebermos as orientações espirituais, as intuições trazidas pela espiritualidade amiga. E Kardec não foi diferente quando ele faz essas perguntas, essas inquirições, e sobretudo quando ele está falando sobre a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ele nos conclama a todos a observarmos essas leis, e aí nós voltamos ao apóstolo Paulo: analise tudo, retende o que é bom, sabedoria. O rei Salomão, como dizíamos, naquele momento que ele estava em oração, e o anjo Jeová, que era o espírito protetor dos judeus, dos hebreus, pergunta a ele o que ele queria. Vamos observar, ele era um rei. A grande maioria das pessoas que têm poder querem mais poder. A grande maioria das pessoas que têm dinheiro querem mais dinheiro. A grande maioria das pessoas que são famosas querem mais fama ainda. No entanto, ele não pediu nada disso. E a hora que o anjo pergunta para ele o que ele queria, ele diz que queria a sabedoria. Porque quando nós temos a sabedoria, nós administramos as nossas aflições e as nossas dificuldades. Tanto que, quando Jesus profere a parábola dos talentos, ele diz assim, através do evangelista Lucas: dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. As aflições, as dificuldades são próprias de um planeta que todos sabemos de dificuldades, de expiação e provas, mas vamos nos lembrar da importância da ética, porque quando nós temos a ética, as coisas nos favorecem. Havia um grande filósofo, Immanuel Kant, e ele dizia assim: se você não pode dizer que fez, não faça. Quantas e quantas situações nós passamos por ela e fala assim: olha, eu vou contar só para você, mas você não conta para ninguém, porque esse é um segredo. Porque às vezes nem a gente mesmo quer admitir que fez um ato equivocado. Fez, está feito. Mas se não pudermos dizer que fizemos, não o façamos. Mas também o apóstolo Paulo, além do analise tudo, retende o que é bom, ele dizia assim: tudo me é lícito, nem tudo convém. Dentro das coisas lícitas, porque existem coisas que são ilícitas mesmo. Aí, se nós formos para o caminho da ilicitude, haveremos de ter as sanções relacionadas à própria legislação, e todos nós sabemos quais são elas. Mas coisas lícitas que nós, não, embora possamos fazer, não devemos fazer. Agora, por exemplo, meia-noite, 1h da manhã, a gente acorda e fala assim: nossa, mas eu estou com tanta vontade de ir lá no supermercado, ele fica aberto a noite toda. Convém ou não convém? Não convém. É lícito? É. Posso ir? Posso. Não devo.
Por isso, Cortella, que é um outro filósofo também, muito brasileiro, ele diz assim: eu quero, eu posso, eu devo. As perguntas que nós devemos fazer. Eu quero ter determinada ação. Eu devo, eu posso, eu quero. Então, nós nos perguntarmos se devemos, se podemos, queremos, podemos e devemos fazer. E aí a consciência vai nos mostrar que não devemos e não podemos. Quando nós agimos assim, nós atingimos a plenitude da serenidade e do equilíbrio. Lembrando, por exemplo, Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma senhora, e conta os textos do Evangelho, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, pelo Chico, pelo Divaldo, respectivamente. Era uma senhora de posse. O marido dela era um senhor rico, e ela vivia com muita dificuldade, quer dizer, tinha dinheiro, tinha poder, mas também tinha muitas aflições domésticas. E ela vai ao encontro de Jesus. E Jesus não falou para ela assim: larga ele para lá e vem me seguir. Ele não falou assim para ela. Ele falou: cuida do seu marido, cuida da sua casa, serve a Deus servindo a sua família, porque Ele, o Espírito mais perfeito que palmilhou o planeta Terra, sabia do que ia acontecer. Na sequência, ela não podia seguir o mestre, estar sempre próxima, ia quando tinha oportunidade, porque o marido era muito intratável, muito irascível. Na sequência, a roda da vida rodou, ele perdeu o dinheiro, perdeu o poder, perdeu a vida. E ela ficou viúva, pobre, numa situação lá na Judéia, onde as mulheres tinham muitas dificuldades de identificação. O certo é que ela foi servir as amigas, ser secretária do lar das amigas, onde eram todas companheiras. Ela passou a ser uma serviçal daquelas amigas. Um barco seguia para Roma, e ela seguiu nesse barco para Roma para encontrar os cristãos que lá estavam. Quando ela chega, na sequência, ela vai presa e vai para o circo de Roma para o sacrifício. E naquele momento, já não sem dinheiro, sem posição, absoluta, sem mente, sem nada, mas feliz. E por que ela estava feliz? Porque ela estava fazendo o que gostava: servir Jesus, seguir Jesus. E o soldado diz a ela assim: você está aqui presa, seu filho também. Esse seu Jesus ensinou, foi isso a você? Ser amarrada num poste para ser morta pelos animais? E ela diz: não, o meu Jesus me ensinou a te perdoar, me ensinou a te amar. Porque quando nós perdoamos, qualquer que seja a aflição que estejamos passando, a felicidade chega ao nosso coração. Mágoa não traz alegria, mágoa não traz felicidade. Portanto, um dos propósitos é esquecermos as ofensas, partirmos para a felicidade plena, pela serenidade e pela paz. Ela desencarna, é recebida por Jesus no plano espiritual. Em outras encarnações, ela reencarna como Soror Inés de la Cruz, uma escritora mexicana, a mais famosa escritora do México, e depois ela reencarna como Madre Joana Angélica. Lembra esse nome? Madre Joana Angélica, heroína da independência da Bahia. O Brasil foi independente em 7 de setembro de 1822, a Bahia não. A Bahia foi 3 de julho de 1823, portanto, alguns meses depois. E ela, à porta do convento, ela era madre superiora do convento, ela, naquele momento em que os soldados entraram,
ela imaginou que poderia acontecer umas cenas muito tristes com as freiras que estavam lá dentro, e ela ficou à porta, e claro que ela foi assassinada pelos soldados, e as freiras saíram pelo fundo e não houve nenhum dano para nenhuma delas. Esta Madre Joana Angélica é Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, que tem trazido tantas e tantas mensagens para nos alertar da importância da serenidade, do equilíbrio para atingirmos a felicidade plena. Mas nós não poderíamos deixar de falar também da importância de Francisco Cândido Xavier em todo esse processo de construção da felicidade. A felicidade, para Francisco Cândido Xavier, era servir o outro. Na década de 70, 1972, 73, quando nós fomos apresentados à doutrina espírita, nós fomos a Uberaba com o professor Múcio, Dona Elba, Nizinha, e perguntamos ao Chico assim: Chico, ficamos aquela madrugada na fila. Chico, qual a orientação que você me dá? Olha a decepção que nós tivemos, porque ele disse assim: não tenho orientação nenhuma para te dar. Vocês acreditam que ele falou isso para mim? Acredita, né? Não tem orientação nenhuma para te dar. Volta para Goiânia, pega as obras básicas, os 5 livros da codificação, estude a doutrina espírita, porque lá você vai encontrar a resposta para todas as suas perguntas. Portanto, qual a resposta para todas as nossas perguntas estão aonde? Na obra básica da doutrina espírita. 3 anos depois, a gente até imaginou que sabia muito, né? 3 anos a gente só estava começando. Mas voltamos lá. E aí perguntamos para ele de novo, madrugada fria: e aí, Chico, já sei tanto de espiritismo? Eu imaginava que sabia, até hoje eu não sei. Mas naquele tempo, que a gente sabe pouco, acha que sabe muito. E ele falou assim: agora você volta para Goiânia, sirva a doutrina espírita, sirva aos espíritos. A doutrina espírita não é nossa, a doutrina é dos espíritos, e como doutrina dos espíritos, deve ser amada e respeitada. Portanto, é esta a proposta para todos nós, de amar, respeitar e servir a doutrina espírita. Quando nós assim procedemos, com certeza nós estamos caminhando para a nossa felicidade. Repetimos, trazemos o abraço da Federação Espírita. A Federação é servidora da sociedade, servidora das casas espíritas, e nós ficaríamos muito felizes em recebê-los na Federação. Sempre estamos lá damos expediente lá todos os dias, e seria uma alegria quando forem a Goiânia. Por favor, compareçam lá na Federação Espírita. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e a nossa gratidão pela convivência, pelas vibrações de amor, pela oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada. Bem, nossa boa noite. E a gente está emocionado, naturalmente, né, com essa oportunidade. E estamos muito felizes também. Estamos, assim, num momento especial da nossa casa, um aniversário, uma comemoração. E nós agradecemos muito o esforço da palestrante, doutora Márcia, de ter vindo até a nossa cidade para nos dar essa palavra de muita sabedoria. Que Deus abençoe a sua jornada, sua missão, sua família. E assim, nós vamos chegando ao fim desse momento aqui. Porque o mundo está carente de alegria, de felicidade, de serenidade, de paz.
E é muito importante a gente trazer esse assunto para as pessoas refletirem na felicidade no aspecto material e na felicidade no aspecto moral ou da consciência. Olha, é uma alegria aqui estar, uma honra, um prazer. Anápolis sempre me traz muitas recordações da infância, porque eu sou anapolina também, e deixo o meu abraço, meus votos de sucesso, o meu convite para estarem conosco na Federação Espírita, porque a nossa proposta na direção da Federação Espírita é unirmos, sermos amigos, sermos solidários, porque o mundo está precisando de amizade, de fraternidade, de solidariedade. Unidos nas palavras do Dr. Bezerra, seremos fortes.